Boa tarde a todos. Peço a gentileza para sempre deixarem o microfone e as câmeras mutadas, por favor, para não atrapalhar o decorrer da nossa live. Vamos iniciar. Em nome do Grupo CMA e Safras e Mercado, sejam bem-vindos a mais uma palestra online. Hoje temos o prazer de receber o nosso especialista do mercado de boi gordo, Fernando Iglesias. Ele vai nos apresentar as tendências de 2023 para o mercado de boi. No final desta live, teremos um tempo para que as perguntas realizadas sejam respondidas pelo especialista. Então, durante a live, vocês podem deixar as dúvidas aqui no chat, que ao final o Fernando vai responder. Vou passar a palavra ao Fernando. Agora sim, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em mais uma live, apresentando agora uma tendência de um mercado tão importante, que é o mercado do boi gordo. É um mercado que estamos num ano diferente, é um ano diferente quando nós comparamos aí com 2019, 2020, 2021, que eram anos de preços mais altos, e agora nós estamos convivendo aí com uma maior capacidade produtiva, uma forte pressão no centro-norte do Brasil, preços em queda na região centro-norte. Então é muito importante nós acompanharmos as tendências e quais são as possibilidades que o pecuarista tem, que a indústria tem ao longo desse ano, para se proteger de eventuais movimentos que o mercado possa vir a apresentar, tá? Espera aí, só deixa eu... Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Tudo certinho? Sim, está aparecendo aqui, normal. Beleza. Seguindo adiante, gente, vou começar falando aqui um pouquinho sobre a situação econômica. Nas principais economias do mundo, as emergentes agora nem tanto, tá? A política monetária ela ainda é adotada ao redor do mundo para controlar a inflação. Esse é o objetivo básico. Essa semana, inclusive, nós tivemos uma semana cheia em relação a notícias de política monetária. Tivemos reunião do Fed essa semana, confirmou as expectativas do mercado de 0,25% de alta da taxa básica de juros nos Estados Unidos, mas as indicações que o Fed dá até agora estão sinalizando que a inflação está perdendo força nos Estados Unidos. E isso vai enfraquecendo o dólar. Isso está enfraquecendo o dólar. O resultado disso é que várias moedas dos países emergentes elas estão se apreciando, incluindo o yuan, que é a moeda chinesa, e o real. Tá? Esse real hoje, que vocês viram extremamente valorizado no decorrer do dia, operando inclusive abaixo da linha do 5 para 1, é uma consequência dessa perspectiva que o mercado tem, que o Fed não deve apresentar aí movimentos mais agressivos da alta da taxa básica de juros dos Estados Unidos ao longo desse ano. Então, os Estados Unidos vê sua moeda perdendo valor e os países emergentes veem suas moedas se apreciando, tá? Também tivemos decisão do Banco Central Europeu essa semana. A Europa continua com um quadro muito complicado do ponto de vista macroeconômico. Os dados de inflação ainda são muito preocupantes. Para se ter ideia, saiu a inflação na Espanha no começo dessa semana. O mercado esperava 4,8%, 4,9%. Veio 5,8% a inflação espanhola. Então, veio bem acima das expectativas de mercado. E isso acaba pesando, né, nessas decisões do Banco Central Europeu. O crescimento do PIB na Alemanha foi de decréscimo de 0,2%. Então, os indicadores econômicos na Europa, eles estão muito piores do quando nós comparamos com os Estados Unidos, com outras economias ao redor do mundo. Por isso que o Banco Central Europeu ainda vai atuar de uma maneira mais contundente em relação às suas estratégias em torno dos juros, tá? Seguindo aqui, nós temos um conflito Rússia e Ucrânia que ele permanece no radar. Em alguns momentos a gente imagina que o conflito vai arrefecer, vai esfriar, vai ter uma trégua, mas continua. Tivemos recentemente a Alemanha oferecendo munição, oferecendo armamentos para a Ucrânia, e isso vai aumentando, vai acirrando as tensões e colocam sempre uma luz amarela acesa sobre o mercado financeiro global. Isso gera instabilidades, gera volatilidade e, colocando mais um adendo em relação à situação da economia europeia, nós temos que lembrar que eles estão muito próximos ao conflito. Então, eles sentem mais os impactos da guerra do que outras economias ao redor do mundo. Tá? Aqui no mercado brasileiro, nós temos uma política fiscal nesse momento que aponta que é expansionista. Tá? Aponta para um aumento dos gastos públicos ao longo de 2023.
O mercado não está precificando novas quedas da Selic nesse momento. E o Banco Central está mantendo a sua taxa básica de juros aqui no mercado brasileiro, uma taxa básica de juros alta, né, 13,75% ao ano, e isso vai mantendo uma certa atratividade aqui ao mercado brasileiro, porque os juros efetivamente estão altos. Isso atrai capital para o mercado brasileiro, vai trazer o dinheiro aqui para dentro. Tá? A banda cambial, ela segue flutuando entre 5 a 5,50. Hoje ela está mais próximo de romper esse 5 do que ir para o 5,50 efetivamente. Tá? Nós temos que pensar o seguinte, um câmbio abaixo de 5 para 1, ele vai tornar as exportações brasileiras menos competitivas. E quando nós falamos em mercado de boi, um real mais valorizado vai transformar a conversão da indústria, quando ela converte essa receita de exportação em dólar para o real, torna essa conta pior. Então, o frigorífico não consegue pagar valores mais altos pela arroba do boi gordo, muito em função desse processo de valorização do real que nós estamos vivenciando nesse início do ano. Esse é um dos impeditivos da arroba do boi gordo subir de uma maneira mais consistente ao longo de 2023. Lógico, conjunturalmente, situações podem acontecer e efetivamente influenciar nessa movimentação cambial, tornar o real mais desvalorizado. Temos uma série de incertezas no mercado internacional, temos uma série de incertezas aqui no mercado brasileiro, e isso pode gerar volatilidade, pode gerar processos de desvalorização. Mas no momento nós vamos trabalhar aí com um real um pouquinho mais valorizado, que vai piorar as contas das exportações brasileiras de commodities. Tá? Aqui a taxa básica de juros ao redor do mundo, falando primeiro das economias maduras. Essa semana, Reino Unido subiu sua taxa básica de juros para 4% ao ano, Estados Unidos para 4,75%, a zona do euro subiu para 3% ao ano. Tá? Entre as economias emergentes, quem subiu mais recentemente os juros foi o México, com 10,5%. Os emergentes já estão já vem nessa de reajustar taxa básica de juros há mais tempo, há um período mais longo. Por conta disso, nós estamos vendo aí, estamos convivendo efetivamente com uma desaceleração dessas estratégias por parte das economias emergentes. Temos aí que colocar alguns adendos em relação à China. Quando nós falamos de mercado de boi gordo, a China é o grande ator nas importações de carne bovina brasileira. Tá? É o nosso grande importador, é o nosso grande parceiro comercial nessa commodity. O boi gordo acima de R$300 por arroba que nós vimos em 2021 e em 2022, ele só foi possível em função dessas compras chinesas, em função dessa evolução que a China, das compras da China ao longo desses anos. Tá? Então, isso foi um fator primordial para essa alta dos preços do boi aqui no mercado brasileiro. Então, por isso, nós precisamos olhar com atenção o que acontece na China. O que está acontecendo na China nesse momento? Houve uma flexibilização das políticas de Covid-19, tá? A China adotava um regime de tolerância zero contra a Covid. Em casos de Covid-19, fechava províncias inteiras, fazia imposição de lockdown. A atividade industrial na China começou a cair em função disso no ano passado. Porto de Xangai funcionava em operação tartaruga. Agora, com essa flexibilização, há uma estimativa de ampliação do consumo dentro da economia chinesa e um aumento da demanda por commodities. Tá? No começo desse ano, houve um aumento do número de óbitos relacionados à Covid-19, isso colocou um sinal de alerta em relação à economia chinesa, mas o que se tem notícia, né, por enquanto, é que deu uma acalmada nessa situação. O número de óbitos já desacelerou na China agora, no final de janeiro para o começo de fevereiro, e isso já muda essas perspectivas em relação à China novamente. Tá? Temos aqui o dólar index, que explica justamente o movimento do dólar frente a uma cesta de moedas. Isso aqui está mostrando que o dólar realmente tem perdido valor no mercado internacional ante a outras moedas. Tá? Isso aqui é muito importante nós acompanharmos, e isso acabou gerando influência sobre o yuan. Tá? O yuan, ano passado, ele estava muito desvalorizado entre os meses de setembro e outubro. A partir de novembro, ele começou a se apreciar. Tá? Isso aqui é muito importante, que um yuan mais valorizado recompõe o poder de compra dos importadores chineses.
tá? Permite que eles avancem em volumes maiores de proteína animal, de soja, de outros produtos que a China importa. Então, ela tem essa capacidade maior para pagar preços mais altos por esses produtos. Essa desvalorização do yuan que nós vimos no ano passado foi um dos motivos de renegociação de contratos que fez com que os preços médios da tonelada da carne bovina no mercado internacional acabassem recuando de uma maneira bastante contundente, tá? Então, tem que ficar atento a esses movimentos que a China faz no dia a dia de mercado, porque isso traz consequências na formação do preço do nosso boi gordo aqui no mercado brasileiro, tá? Então, tem que ter muita atenção com o que a China está fazendo. Inclusive, eu vou falar daqui a pouquinho sobre as possíveis habilitações que a China pode fazer aí no curto e no médio prazo. Vamos ver aí se realmente vai acontecer e como isso vai impactar aqui no nosso mercado do boi gordo. Aqui o gráfico do câmbio. Hoje, como eu mencionei para vocês, estamos trabalhando aí chegamos a trabalhar abaixo da linha de 5:1 em alguns momentos do dia. Chegamos a ter mínimas de 4,97. O real realmente conseguindo se apreciar diante desse contexto externo de uma alta de juros mais discreta nos Estados Unidos. Como os juros estão altos aqui no mercado brasileiro, há uma maior atratividade aqui no mercado e traz dinheiro aqui para o mercado brasileiro e a apreciação do real acaba acontecendo. Tá? Vamos falar um pouquinho agora, entrar aqui na situação de mercado doméstico. Vamos começar agora a falar mesmo de mercado do boi, falar efetivamente do que está acontecendo aqui nessa nossa dinâmica de mercado. Nós temos um mercado físico que ele está apresentando negociações nos últimos dias a preços mais altos na região sudeste. O que acontece? Temos negócios acontecendo em São Paulo a R$ 290, R$ 295 por arroba para animais padrão China. Tá? O animal padrão China está dando uma sustentação muito boa a esses preços em São Paulo e em Minas Gerais. Tá? No centro-norte do Brasil, o movimento de queda ele está ainda acontecendo de uma maneira intensa nos últimos dias. Temos negócios acontecendo no Tocantins, por exemplo, a 230, 235 por arroba. Rondônia acontecendo negócio a 230, 235. Acre, R$ 225 por arroba. São estados em que os preços estão mais pressionados, as cotações estão mais pressionadas. No Mato Grosso, as negociações flutuam, acontecem entre 240 e 250. Mato Grosso do Sul também na faixa de R$ 250 por arroba. Então, são estados que, mesmo com o pecuarista encontrando boa capacidade de retenção, os preços continuam em queda. Tá? As escalas estão confortáveis e os frigoríficos vão testando o mercado. Essa possibilidade de cadenciar o ritmo dos negócios que o pecuarista tem agora, em função da boa condição das pastagens, é um diferencial importante que deve segurar um pouco essa queda dos preços, pelo menos agora na primeira quinzena de fevereiro, que é um período aí de maior demanda entre os salários na economia, e isso movimenta a reposição entre atacado e varejo, e pode oferecer aí alguma sustentação aos preços do boi nessas regiões. Tá? Os abates tendem a avançar de uma maneira mais consistente em 2023. Nós vamos abordar muito esse tópico aí ao longo da nossa apresentação. Vai ser bem interessante, vou mostrar todas as projeções que nós temos aqui delimitadas para esse ano de 2023, projeção de abate, projeções em relação a quadro de disponibilidade interna. Então, tem bastante coisa legal para nós trabalharmos aqui hoje, tá? Preços da carne, falando um pouquinho das nossas concorrentes, tá? Das concorrentes da carne bovina. Carne de frango está em queda, começou um mês de janeiro, começou o ano de 2023 de uma maneira muito complicada, preços no atacado em queda, preços do vivo com dificuldade de sustentação e custo de nutrição animal muito alto. E isso vai desgastando a margem operacional da avicultura brasileira. Precisa realmente de um ajuste produtivo para conter efetivamente essa expectativa de queda dos preços. Tá? A carne suína fecha o mês de janeiro com alguma recuperação das suas cotações, teve um início de ano difícil, mas agora já começa se recuperando. É um ano um pouco mais promissor para a suinocultura brasileira, quando nós comparamos com anos anteriores. Tá? No mercado de reposição, quando bezerro, boi magro,
as cotações iniciaram o ano em queda. Tá? Nós tivemos uma ligeira queda dos preços do bezerro nesse início de ano, e é um sintoma do momento em que nós estamos no ciclo pecuário. Outro item que eu vou abordar daqui a pouquinho. Tá? Bom, o que nós temos de importante no noticiário nas últimas semanas? Tivemos notícias envolvendo a Indonésia, 11 frigoríficos foram habilitados a exportar para a Indonésia, e agora essa possibilidade de habilitações por parte da China, que teoricamente poderiam acontecer nessa semana que sucedeu o feriado de Ano Novo Lunar, mas até agora nada de novo, nenhuma posição do GAC, que é a alfândega chinesa, até esse momento. Tá? Essas notícias motivaram uma forte alta dos preços na B3 durante a segunda quinzena do mês. Até vou mostrar aqui para vocês outra tela que eu preparei aqui. Deixa eu ver. Deixa eu expandir aqui. Aqui, pessoal. Esse aqui é um gráfico que eu elaborei na nossa plataforma, aqui na plataforma Safras e Mercado. É um gráfico mostrando o contrato maio. Tá? É um contrato que é um dos mais importantes dentro da B3 brasileira com relação ao mercado do boi. Tá? É um contrato que marca o auge da safra do boi gordo. E aqui, como eu posso mostrar para vocês, o mercado estava operando em alta, aí numa tendência de alta. Esse é um momento muito importante, muito interessante para travamento de preço. Tá? Por que eu falo isso? Porque é importante travar preços para quem tem arrobas a serem entregues ali no segundo trimestre. Travar preço aqui no contrato maio vai te dar uma garantia de você conseguir uma boa rentabilidade. O que acontece? No segundo trimestre, aquele período em que as chuvas diminuem, o pasto perde qualidade e o pecuarista perde capacidade de retenção. Então, com uma menor capacidade de retenção, vai ter mais oferta disponível no mercado, os frigoríficos vão conseguir avançar a escala e, por conta disso, vai ficar mais... o preço tende a cair, logicamente. Tá? Com preços mais baixos, lógico, vai ter uma dificuldade operacional adicional, a não ser que use as ferramentas de proteção disponíveis no mercado hoje para você efetivamente travar o seu preço. Ah, Fernando, mas e se porventura o mercado começar a subir? Bom, pessoal, se o mercado começar a subir, primeiro vou mostrar aqui a lista de possíveis habilitações para a China, já mostrar para vocês aqui, né? A unidade da JBS de Campo Grande, o Frigon de Jaru, em Rondônia, a unidade de Vilhena, em Rondônia, do JBS também, o Frisa de Colatina, em Espírito Santo, o Frigorífico Souza, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Frigorífico Astra de Cruzeiro do Oeste, aqui no Paraná, né? Eu estou em Curitiba, o Frigo Estrela, Tupã, São Paulo, essa é uma planta de abates de suínos, tá? Avivar Alimentos, em São Sebastião do Oeste, e essa é uma planta que abate aves, tá? Então, são essas as unidades frigoríficas que podem ser habilitadas pela China nos próximos dias, tá? Agora, falando um pouquinho sobre RED, efetivamente, pensando no ápice da safra do boi gordo no segundo trimestre, nós temos aí uma perspectiva de queda dos preços, né? Salvo uma mudança de conjuntura, uma alta dos preços internacionais da carne bovina, uma desvalorização mais agressiva do câmbio. Mas mantendo as condições que nós temos hoje de mercado, a tendência é de um segundo trimestre de queda das cotações. Aí, nós temos algumas indicações do que pode ser feito para se prevenir desse movimento de queda que pode acontecer ali no segundo trimestre. Podemos fazer uma operação de venda na B3, no contrato BGI K23, como eu mostrei o gráfico ali para vocês, tá? E uma compra de put no vencimento maio e fazer uma travinha de baixa. O que pode acontecer aqui? Caso o mercado comece a subir, você vai acabar ganhando no mercado físico, tá? Você ganha no mercado físico, a arroba vai subir, você vai conseguir vender a sua boiada ali a preços mais altos se porventura o mercado virar. E tem sempre a possibilidade de você desfazer essa posição no meio do caminho se a conjuntura começar a mudar. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Lógico, para você fazer um hedge bem feito, você precisa ter um conhecimento muito bom
do que está acontecendo dentro da sua propriedade, para você entender sua estrutura de custos e também saber o que está acontecendo no mercado. Quais são as notícias importantes, o que pode impactar na formação de preço, quais são as tendências de produção. Então, você tem que estar muito ligado no que está acontecendo da porteira para dentro e da porteira para fora, tá? Para você ter uma boa capacidade de fazer um hedge muito bem feito, conseguir amarrar muito bem essas posições e conseguir o melhor resultado possível, garantir a sua rentabilidade média, tá? Isso aí é um fator muito importante, tá? Hoje, o pecuarista brasileiro colocou muito dinheiro, investiu muito dinheiro dentro da atividade. Investiu em genética, refinou as técnicas de manejo, reformou as pastagens, tá? Eu vejo como fundamental você proteger esse investimento que foi feito. Aqui nos serviços de consultoria de safras e mercado, nós ajudamos aí na montagem de estruturas, ajudamos também em montar um hedge, fazer uma operação. Isso é muito importante hoje. Basicamente, você não pode deixar aí a sua Ferrari, né, sem seguro. Você precisa fazer um seguro aí, garantir o preço, garantir uma rentabilidade. Tá? Bom, pessoal, vamos entrar aqui efetivamente na... Tá vazando o microfone de alguém, pessoal. Por favor, fechem o microfone, tá? Agradeço. Pessoal, voltando aqui, vamos falar agora de estimativas para o ano de 2023. Vou mostrar números aqui para vocês. Eu acho que é muito importante entender em que momento nós estamos do ciclo pecuário, tá? Isso é essencial quando nós falamos de mercado do boi gordo, entender em qual momento do ciclo nós estamos, tá? Bom, como eu falei para vocês, 2019, 20 e 21 foram anos de explosão de preço. Quem trabalha com pecuária lembra muito bem quando rompeu a barreira dos R$200, depois dos 250 e, por fim, a barreira dos R$300 por arroba. Tá? Tivemos marcos muito importantes nos últimos anos em termos de precificação da arroba. E com o dinheiro farto dentro do mercado, muito investimento foi realizado. Retenção de fêmeas. Só que a pecuária de corte, a bovinocultura, é uma atividade de ciclo longo. Então, esse investimento que foi feito lá em 2019, 2020 e 2021, agora que ele está sendo traduzido em 2022 e 2023, como aumento de capacidade produtiva. Por conta disso, há uma maior oferta de bezerros no mercado, uma maior disponibilidade de boi magro, e isso vai gerando quedas no mercado de reposição. O pecuarista que é focado em cria, ele já começa a repensar as estratégias. Ele pensa, opa, já não vale tanto a pena assim segurar essa matriz. E ele começa a ampliar o descarte de matrizes. E é aí que nós vamos ver avanços do volume de animais abatidos aqui no mercado brasileiro. Ano passado, dados do CIF, tá? Tivemos um abate de 31,6 milhões de cabeças no Brasil, aproximadamente. A tendência é que em 2023 sejam abatidas mais de 33 milhões de cabeças de bovinos ao longo desse ano. Então, vamos ter um bom volume adicional de animais indo para o abate ao longo de 2023. E, lógico, se o abate está aumentando, vamos ter um aumento da oferta de derivados do abate. Couro bovino, sebo e, logicamente, carne bovina. Tá? Aí que nós vamos chegar nesse quadro de disponibilidade interna que nós temos aqui. O Brasil deve produzir aí em torno de 8,9 milhões de toneladas de carne bovina esse ano, um crescimento aí de quase 4% na comparação com 2022. Temos exportações de 3,3 milhões de toneladas. O desempenho vai ser saudável em 2023. Vamos ter um bom desempenho das exportações brasileiras, mas não devemos repetir 2022. Tá. 2022 já foi um ano espetacular em termos de exportação e 2023 vai ficar pouquinho a coisa abaixo, mas mesmo assim vai ser um ano muito bom, muito positivo em termos de exportação aqui para o Brasil. Tá? Em termos de disponibilidade interna, vai ter um crescimento importante de 7%. Ano passado foi um ano que o brasileiro comeu aí em torno de 25, 26 quilos de carne bovina.
per capita, esse ano vai comer entre 27 e 28 quilos de carne bovina. Então, vai ter um aumento dessa disponibilidade interna e do consumo per capita, tá? Aqui, pessoal, só para passar rapidamente, vou dar a noção do que vem para as nossas proteínas concorrentes, tá? Estamos falando aí de uma exportação de carne suína de mais de 1 milhão de toneladas, tende a cair um pouquinho aí, em torno de 2,2%, mas a exportação de carne suína, ela está num momento muito interessante, um momento que o Brasil consegue avançar sobre outros mercados, consegue vender aí carne suína para Singapura, Vietnã, Filipinas, não depende tanto assim da China para manter um bom fluxo de exportação de carne suína. Em termos de produção, vai ter um crescimento aí de quase 3% e de disponibilidade interna de quase 4,6%. Eu preciso lembrar para vocês que o padrão de consumo que é delimitado aqui no Brasil, ele aponta para a preferência da carne bovina. Na ausência da carne bovina, o consumidor brasileiro vai migrar para outras proteínas. Vai migrar para a carne de frango, vai migrar para o ovo. E nesse ano de 2023, como vamos ter uma maior oferta de carne bovina, potencialmente com uma melhora dos preços dessa proteína também, é muito provável que nós vejamos aí uma mudança na formação de preço das proteínas concorrentes, tá? Aqui olhando para a avicultura, a exportação de carne de frango vai ser mais uma vez espetacular. O Brasil deve exportar aí em torno de 4,8 milhões de toneladas de carne de frango. Esse sim é um mercado que o Brasil consegue exportar para mais de 100 países, não depende da China. Tá? Para vocês terem ideia, a China tem mais de 50% do volume de importação de carne bovina brasileira e em torno de 12% das importações de carne de frango. É o nosso principal cliente de carne de frango, o nosso principal importador de carne de frango? Mas a dependência é muito maior, é muito menor. Tá? Nós temos aí Emirados Árabes Unidos, temos Arábia Saudita, temos África do Sul, Países Baixos, Japão. O Brasil consegue vender frango com qualidade para mais de 100 países. Tem a exportação halal, que é um diferencial imenso para o mercado brasileiro. Tá? Esse ano, o Brasil deve produzir em torno de 14,5 milhões de toneladas, um pouco menor do que a produção do ano passado, tá? Com uma disponibilidade interna um pouquinho menor. A avicultura de corte, ela tem uma capacidade de adequar a sua produção em relação aos desafios do mercado que a bovinocultura e a suinocultura não têm. Tá? O ciclo da avicultura é mais curto, então o ajuste produtivo acontece mais rápido. Você corta o alojamento e em 60 dias você consegue corrigir a rota da produção. É muito importante que a avicultura faça esse ajuste produtivo, pensando que nós vamos conviver com o primeiro semestre de nutrição animal ainda muito caro, preços muito altos de milho, farelo de soja ainda está num patamar bastante acentuado, e isso faz com que haja uma necessidade ainda maior por parte da avicultura em controlar a sua produção. Tá? Aqui, o gráfico do boi gordo, tá? No início do ano, isso aqui para São Paulo, né? Preços um pouquinho mais firmes. Estamos trabalhando aí com uma arroba entre 280, 290 reais, até 295 para um ou outro negócio no mercado do boi. Então é um momento de maior firmeza na região sudeste, mas muito em função desses animais padrão China, tá? Quando nós falamos de região centro-norte, o movimento de pressão ainda é muito intenso, tá? Isso aqui é o ciclo pecuário. Esse gráfico aqui explica basicamente as decisões do pecuarista que é focado em cria. Aqui a curva de preços do mercado de reposição era muito interessante. No ano de 2020 começou a subir bem os preços de bezerro, boi magro. 2021 a mesma coisa, preços em alta, tá? 2022 já começa a ligar o sinal de alerta. Preços em queda, movimento de queda começa a se intensificar a partir do segundo trimestre. Dura o ano inteiro, não tem momento, tem alguns momentos de repique de preço, mas mesmo assim, sinal de alerta ligado quando nós falamos aí de mercado de reposição, tá? E agora nós estamos convivendo com uma curva de preços bem mais tímida quando nós comparamos com 2022 e até mesmo com 2021, tá? Então, estamos trabalhando aí com um bezerro em muitos estados abaixo de R$ 2.500 por cabeça, tá? Preços médios do frango vivo.
o frango realmente começa o ano patinando, custos muito altos e margens negativas. Tá? O fato da margem estar negativa, o fato nós tivemos um alojamento de mais de 620 milhões de pintainhos em dezembro. Isso exerceu uma grande pressão sobre o mercado, sobre a avicultura, sobre a carne de frango aqui no Brasil. Tá? Então, é muito interessante esse momento que nós temos aqui, é um momento em que a avicultura precisa efetivamente ajustar sua produção. Tá? Preços médios do suíno vivo. O mercado já opera em recuperação de preço, tá? Os preços um pouquinho mais altos, mas de qualquer maneira nós temos que ficar atentos a essa situação da suinocultura, que a crise da suinocultura ela acontece desde 2021, tá? Esse gráfico aqui ele é muito interessante, porque ele está mostrando aqui para vocês a comparação de preços entre os principais cortes presentes no atacado em São Paulo, das principais carnes. Temos cortes do traseiro bovino, cortes do dianteiro bovino, frango congelado e carcaça suína. Vocês podem perceber que os preços do dianteiro e do traseiro bovino operaram em queda durante o mês de janeiro. Então, nós temos que lembrar que esse é um mês de consumo tipicamente mais fraco. Tá? As famílias estão descapitalizadas nesse período. Temos aí uma tradicional queda da demanda, o pessoal está preocupado com IPTU, IPVA, compra de material escolar, todas essas questões que a gente já está cansado de conhecer para início do ano, né? E isso acaba impactando nas decisões do consumidor. Ele vai acabar optando por proteínas mais acessíveis. E mesmo com a carne de frango sendo a mais acessível dentro das principais proteínas consumidas aqui no Brasil, ela acabou cedendo de preço. Para vocês terem ideia, hoje foi contabilizada nova queda dos preços do frango congelado na apuração que nós fazemos aqui. Nós estamos iniciando o período de virada de mês, que tipicamente é o período de maior demanda, de maior consumo, é um período de entrada de salário, há uma boa reposição entre atacado e varejo. E mesmo assim o frango não consegue sustentação, não consegue suporte aos seus preços, tá? Aqui nós temos a relação de troca do frango versus os demais cortes. Vocês podem perceber que o frango está ganhando competitividade diante da concorrência. Tá? O resumo desse gráfico aqui é o seguinte. Com 3 quilos de carne de frango, a dona de casa que vai no supermercado, quem vai no supermercado, consegue comprar 1 quilo de carne bovina. Quando nós falamos, consegue comprar 2,5 kg de corte de carne de frango para 1 quilo dos cortes do dianteiro bovino. Tá? E em torno de 1,7, 1,8 da carcaça suína. Então, o frango é realmente muito mais competitivo. Tá? Ele tem uma competitividade maior. Tá? Agora, pessoal, eu terminei essa parte esse início. Voltando aqui do recado que a Adriana tem para passar, eu vou mostrar para vocês aqui a situação, a conjuntura internacional no mercado do boi gordo, o que vem pela frente aí lá fora para 2023, situação dos nossos concorrentes, a situação onde o Brasil está inserido nesse contexto global da carne bovina, tá? Bom, pessoal, vou dar um tempinho para o Fernando aí tomar uma água. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou mostrar aqui para vocês da plataforma Safras o conteúdo de boi. Temos várias commodities aqui. Então, algumas fontes aí que o Fernando usou como referência aí na apresentação, estão todas dentro da nossa ferramenta. A gente tem a parte aqui de análises, né? Ela tem a parte de análise diária, tem a semanal também. Tem estatísticas, para quem tem interesse, saber em câmbio, dólar. Tem exportações e importações. Temos a parte de notícias. Então, aqui já está filtrado pela commodity do boi, né? E no mercado físico também é legal. Temos aqui o preço de fechamento, temos o boi gordo à vista, boi atacado. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês uma parte da nossa ferramenta. Tem o link que a gente deixou aqui no chat, para quem quiser
fazer a demonstração aí de 15 dias, vale a pena. E também temos o QR Code aí que a gente vai voltar na tela, né, Fernando? Para quem quiser solicitar direto pelo celular, pode apontar o celular aqui no QR Code e solicitar a demonstração. Se alguém tiver alguma dúvida de como funciona, pode mandar aqui no chat também, que a gente está à disposição para responder. O marketing e o Fernando. Bom, pessoal, recado dado pela Adriana, realmente a plataforma Safras ela tem uma série de informações, ferramentas, é perfeito para ajudar na tomada de decisão efetivamente, as decisões serem tomadas da maneira mais assertiva possível, né? Decisão de comercialização, decisões para serem tomadas na compra de gado, então a gente tem um referencial completo ali para vocês acompanharem o mercado, o dia a dia de mercado, tá? Seguindo aqui na nossa apresentação, vamos entrar agora num ponto muito importante que tem sido nos últimos anos aqui para o mercado brasileiro, que é o mercado internacional e exportações, tá? O Brasil passou por um salto de exportação nos últimos anos, assumiu o protagonismo das vendas de carne bovina no mercado internacional e muito em função das compras chinesas, tá? Mas vamos entrar aí, vamos falar bastante, vamos esmiuçar todas essas questões para vocês terem um melhor entendimento do que vem pela frente, quando se trata de mercado internacional, tá? Bom, como eu mostrei para vocês, nós estamos no momento do ciclo pecuário de maior capacidade produtiva, estamos num momento de franca expansão. Tá? O investimento foi pesado, o Brasil, não é errado dizer que o Brasil passou por uma revolução zootécnica nos últimos anos. A exigência do mercado internacional é cada vez por animais mais jovens. Tá? Só para dar uma noção para vocês, de 2016, 2017, a média de idade de animais que iam para o abate era de 48 meses. Agora nós estamos trabalhando já com uma média de idade de 36 meses. Então, o mercado tem uma preferência por animais mais jovens. Animais mais jovens, a gente vê um encurtamento do ciclo pecuário agora. Lógico, tem coisas que a gente não consegue encurtar, mas vale o recado novamente. O pecuarista brasileiro colocou muito dinheiro dentro da propriedade, investiu pesadamente da porteira para dentro, daí agora é o momento de proteger esse investimento que foi feito. Tá? Quanto mais dinheiro você coloca dentro de um negócio, maior é a necessidade de você proteger esse investimento que foi realizado. Tá? Estados Unidos, Argentina, Uruguai e União Europeia, eles estão no momento oposto aqui do Brasil, eles estão no momento de menor capacidade produtiva e encolhimento de rebanho. Tá? Argentina e Uruguai, vivemos anos de laninha, né? Os últimos anos foram anos de laninha. O mesmo laninha que quebrou a safra de grãos na Argentina, quebrou a safra de soja, deu aquela quebra importante ano passado, vocês lembram bem dessas situações, também acabou com as pastagens argentinas e fez com que houvesse uma redução dessa produção. Além das decisões do governo argentino de represar as exportações de carne bovina lá em 2021. Então, isso afetou os ânimos do pecuarista argentino, que colocou menos dinheiro dentro do negócio, e agora estamos no momento de encolhimento de rebanho nos nossos vizinhos. A União Europeia conviveu com um custo de nutrição animal muito alto nos últimos anos. Os Estados Unidos também. Tá? Além disso, de 2021 para 2022, nós tivemos uma estiagem pesada na planície norte dos Estados Unidos, ali na região de Wisconsin, tá? E isso acabou afetando também o rebanho bovino norte-americano. Tá? Então, tirando o Brasil, que está em expansão de capacidade produtiva, nós temos a Austrália, que superou grandes dificuldades. A Austrália vinha de anos de encolhimento de rebanho, prejuízos causados por seca, incêndios. Então, tudo isso acabou impactando negativamente sobre a pecuária de corte australiana, mas agora eles estão no momento de recomposição. Então, um momento de recomposição de rebanho, um momento de avanços produtivos, tanto que ano passado, quem acompanhou a nossa live, vai recordar que nós falávamos de uma arroba de boi gordo na Austrália de 110, 120 dólares. Hoje ela já trabalha aí numa arroba de boi gordo de 80 dólares. Então, o Brasil tem uma arroba de boi gordo de 55, Uruguai 54, Irlanda 80, 82 dólares por arroba, Estados Unidos 85.
Tá? A Índia também apresenta avanços produtivos. No entanto, a Índia é aquele país com mais dificuldade de seguir normas sanitárias. Tá? Todas essas normativas que a OIE, o papel do CIF, do MAPA aqui no Brasil, a Índia não tem condições, não consegue seguir isso de uma maneira mais adequada. Tá? E isso coloca o Brasil como grande protagonista no fornecimento de carne bovina em escala global. É por isso que eu digo para vocês com alguma tranquilidade que o Brasil vai manter a liderança global das exportações de carne bovina por mais um ano. Tá? Para não parecer muito pretensioso, eu poderia dizer para vocês que o Brasil vai manter essa liderança global das exportações de carne bovina até o final da década. Tá? Mas, de qualquer forma, vamos trabalhar aí com essa liderança em 2023. Tá? Isso está muito claro, muito nítido diante da posição do ciclo pecuário dos concorrentes. Tá? Isso vai impactar aqui positivamente nas nossas exportações. Tá? O Brasil hoje, em termos de capacidade produtiva e de preço, é incomparável. Tá? O Brasil vai ter preços mais baixos que o Paraguai, por exemplo. O Paraguai vai ter uma arroba do boi gordo a $50, mais ou menos 49, 48 dólares por arroba, mas o Paraguai não tem uma fração da produtividade que o Brasil tem hoje, quando nós falamos de bovinocultura, de produção de carne bovina. Tá? Aqui, pessoal, os números do rebanho bovino mundial. Estamos falando aí da Índia com 307 milhões de cabeças, a China 101, União Europeia em torno de 75 milhões de cabeças. Como eu falei, ela está em decréscimo, né, de produção, a União Europeia. A Argentina também passa por um processo de encolhimento do rebanho, queda de 1,18%. A Austrália, importante crescimento, está indo para um rebanho de quase 26 milhões de cabeças. A Argentina em decréscimo, Estados Unidos em decréscimo. Os Estados Unidos queda de 3% do rebanho. Inclusive, saiu essa semana a notícia que os Estados Unidos têm o menor número de matrizes, tá, dado do USDA, isso aqui, desde a década de 60. Desde lá nos anos 60 que os Estados Unidos não têm um número tão baixo de matrizes. Tá? Isso é uma consequência de uma série de fatores. Tá? A estiagem prolongada, como eu mencionei, na Planície Norte, custo de nutrição animal muito alto, isso impactou nas decisões do pecuarista norte-americano. Tanto que hoje os Estados Unidos é o segundo grande importador de carne bovina brasileira. Tá? Só para fazer mais um adendo aqui sobre rebanho bovino, o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. Estamos falando aí de 226 a 228 bilhões de cabeças de bovinos neste ano de 2023. Tá? Aqui os quadros de oferta e demanda. Como vocês podem ver, os Estados Unidos passa por um processo de encolhimento de todas as variáveis, menos de importação. Tá? Produção de carne bovina será menor esse ano, deve produzir em torno de 12 milhões de toneladas. Exportação vai declinar, porque os Estados Unidos vai ser obrigado a direcionar sua produção a atender mercado interno, vai ter que focar no atendimento ao mercado doméstico. Tá? Temos um consumo de 12,22 milhões de toneladas. Em função dessa redução de produção, o consumidor norte-americano tende a comer menos carne bovina em 2023. Tá? Estamos falando aí de importações que vão aumentar. Como eu já mencionei aqui, Estados Unidos hoje é o segundo grande importador de carne bovina brasileiro. Mais adiante eu vou mostrar números para vocês darem uma olhada. Vamos também esmiuçar esse dado de exportação brasileira do ano passado, para vocês entenderem até por que o Brasil é tão dependente assim da China. Tá? União Europeia. O Brasil aí tem União Europeia é um mercado importante para o Brasil também. É um mercado que bate bastante naquelas questões ambientais. E só para colocar aqui, o Brasil está alinhado, está investindo nessas questões no rastreio, na composição desse rebanho, está trabalhando bem nessas questões para atender os mercados mais exigentes ao redor do mundo. Tá? Então, essas exigências que a União Europeia estão fazendo, pode demorar um pouquinho, mas o Brasil tem a capacidade de atendê-las. E também, né, tem outra questão importante, que não há grandes alternativas, como eu mostrei para vocês ali, de substituição do Brasil no mercado internacional.
Então, esse é um ponto muito importante também para ponderarmos. Produção está declinando na União Europeia, assim como nos Estados Unidos. É outro mercado importante que vai reduzir as exportações, vai centrar seus esforços em atender mercado doméstico, tá? Consumo está caindo também em função da menor produção e as importações vão ter que aumentar em função desse cenário que nós vivemos hoje, tá? Bom, pessoal, chegamos aqui num ponto que é muito importante. Eu reservo nas nossas apresentações aqui sempre um bloco inteiro para falar sobre China. É sempre um processo mais denso tratar sobre o mercado chinês, tá? É um mercado muito importante para o Brasil. Não estou falando só de carne bovina, é um mercado que absorve grandes volumes de carne suína, carne de frango, soja, algodão, minério de ferro. Então, entender o que está acontecendo dentro da China é essencial para o mercado brasileiro, tá? A China ela fez investimentos muito. A China viveu uma crise sanitária. 2017 e 2018 foram anos que o surto de PSA estava descontrolado e acabou dizimando o rebanho de suínos da China. Isso fez com que a China fosse obrigada a comprar proteína animal a qualquer preço de diversos mercados ao redor do mundo. O governo chinês ele é muito proativo quando se trata dessas questões que envolvem segurança alimentar. Passou a investir maciçamente dentro do seu setor carnes. Investiu grandes volumes na avicultura, foi a que respondeu primeiro, foi a que aumentou a capacidade produtiva antes das demais, tá? E a bovinocultura também teve o seu investimento um pouquinho menor, mas teve. Tanto que a China vai produzir mais carne bovina esse ano. O grosso do investimento, a maior parcela desse investimento, foi feita na suinocultura. Tá? Tanto que a produtividade média da suinocultura chinesa aumentou de uma maneira muito contundente. Hoje, a China convive com avanços de oferta, com avanços produtivos dentro da suinocultura e depende menos das importações de carne suína para atender o seu mercado doméstico. O USDA revisou recentemente os seus dados de importação de carne suína, divulgou agora recentemente e tem uma situação um pouco atípica, um pouco alinear, que esse aumento das importações de carne suína pela China. O que acontece? Os preços da carne suína na China estão em queda, há relatos de excesso de oferta de carne suína dentro do mercado chinês, e isso deveria fazer com que ela comprasse menos carne no mercado internacional. Se está sobrando no mercado interno, qual que é a justificativa para eu aumentar o volume de compras? Não faz muito sentido, tá? Para se ter ideia, o governo chinês entrou no mercado semana passada compondo estoque público, comprando carne suína no mercado para fazer estoque. Tá? Aliás, até gestão de estoque público de carne o governo chinês faz. Ela é aquele básico, aquele beabá de gestão de estoque público. O mercado está em alta, ela disponibiliza esses estoques ali para atender a demanda. Com o mercado em queda, ela entra compondo estoque, entra comprando carne e para ofertar nos momentos em que os preços estiverem em alta, tá? Estiverem em forte alta, ela disponibiliza para arrefecer um pouco essas expectativas. Agora, a intenção do governo chinês vou bater de volta naquela tecla de proteger investimento. Como ela colocou muito dinheiro dentro da suinocultura, ele quer basicamente proteger esse investimento que foi feito. Ela quer proteger esse investimento que foi realizado dentro da suinocultura chinesa. Para isso, ela está atuando, oferecendo linhas de crédito para o suinocultor, entra no mercado compondo estoques. Tá? Então, ela tem essa proatividade dentro do mercado. A tendência, né, diante desse cenário, é que o USDA revise essas projeções de importação de carne suína para baixo. Para a carne bovina, ela deve manter um bom ritmo de importação, deve comprar bons volumes de carne bovina e, melhor ainda, para o Brasil, deve concentrar compras do mercado brasileiro. Tá? Aqui, pessoal, vamos olhar para os quadros de oferta e demanda.
primeiro, o quadro de oferta e demanda de carne bovina. A China deve produzir aí 7,35 milhões de toneladas de carne bovina esse ano, um consumo de quase 10,9 milhões, tá? E uma importação de 3,5. Ela deve comprar pelo menos metade desse volume de compras aqui do Brasil. Tá? Metade desse volume de compras de carne bovina deve ser de carne bovina brasileira. Tá? Em relação à carne suína, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Tá? A China deve produzir 55 milhões de toneladas, mantém os números de 2022, tá? O consumo vai crescer timidamente, tá? E importações, que segundo o USDA devem crescer aí, que é o número que eu estou em dissonância com o USDA. Eu não acredito que a China comprará mais carne suína em 2023 do que comprou no ano passado, em função desse aumento de oferta, dessa melhor produtividade, tá? Então, eu acho pouco provável que efetivamente ela compre mais carne suína. Aqui o rebanho final de suínos na China entre 440 e 450 milhões de cabeças. Só para dar mais uma noção do que é a China em relação ao setor carnes, a produção global de carne suína responde por em torno de 110 milhões de toneladas. Como vocês podem ver, metade da produção mundial de carne suína está dentro da China. Tá? Aqui o rebanho de matrizes suínas na China, tá? Importante a gente colocar aqui, é matriz suína isso aqui, tá? Estamos falando aí de 43, 44 milhões de cabeças. Basicamente, estamos falando de um rebanho muito mais produtivo do que era antes da PSA. Tá? Como eu falei, a China investiu muito na suinocultura e hoje ela tem um controle muito maior sobre todas as etapas de produção. Desde o grão que é usado na nutrição animal até a carne suína chegando na mesa do consumidor chinês. Tá? Isso é basicamente uma verticalização da produção. É muito parecido com as integrações que nós temos aqui no mercado brasileiro em relação à suinocultura. Um controle muito maior sobre todas as etapas produtivas. Tá? É uma suinocultura hoje menos sujeita a problemas sanitários, a peste suína africana. E quando eu falo de nutrição animal, é nutrição animal de qualidade. Então, eu estou falando aqui de farelo de soja e de milho. Tá? Vocês podem ter certeza que a China seguirá muito atuante em 2023 no mercado de grãos, em função dessa posição, dessa expansão do setor carnes chinês. Tá? Isso mantém a China muito ativa no mercado global de grãos. Tá? Aqui, pessoal, nós vamos dar uma olhadinha no na balança comercial do setor carnes, ano de 2022. O Brasil exportou esse ano em torno de 3,33 milhões de toneladas de carne bovina. O Brasil nunca vendeu tanta carne bovina assim. Tá? Um volume fenomenal de vendas. Temos aí quase um crescimento de volume de 23%, mas o grande destaque foram as receitas de exportação. O Brasil arrecadou aí quase 13 bilhões de dólares em vendas de carne bovina em 2022. Tá? Convivemos com preços elevados da tonelada da carne bovina em grande parte do primeiro semestre e passaram a declinar a partir do segundo semestre. Por isso que foi evidenciada essa queda das receitas a partir de setembro. A partir de setembro houve uma queda das receitas de exportação de carne bovina. Temos aqui um decréscimo das exportações de carne suína, em função dessa recomposição da China comprando menos carne suína ao redor do mundo, tá? E uma queda também das receitas de exportação. Quero destacar o segundo semestre, que foi muito positivo para a suinocultura, para as exportações de carne suína. Foi o melhor segundo semestre da história, com o Brasil conseguindo realmente uma maior diversificação das vendas. Quando falamos de carne de frango, desempenho também muito saudável, 4,66 milhões de toneladas, crescimento aí de 4,23%, 27% em termos de arrecadação, também um momento muito bom, né? Mas como vocês podem perceber, também é evidenciada a queda das receitas a partir do segundo semestre, uma queda também dos preços médios da tonelada da carne de frango no mercado internacional, tá? Aqui, pessoal,
é o quadro dos principais destinos da carne bovina brasileira, quem são os grandes importadores de carne bovina. Temos aí a China, que absorveu quase 55% de todo o volume exportado pelo Brasil, com 1,8 milhão de toneladas de carne bovina, em equivalente carcaça, 3,30 no total de 3,33, né? Em receita, em arrecadação, a China é ainda mais dominante. Então, o que isso quer dizer? Que além de comprar muito, a China remunera muito bem. É por isso que o frigorífico que é habilitado a exportar para a China consegue pagar aquelas bonificações de 15, 20 reais por arroba, porque ele recebe muito bem por isso. Ele é muito bem remunerado. Tá? Estamos falando aí de uma arrecadação de quase 8 bilhões de dólares vindas da China. É um volume financeiro substancial, muito representativo. Tá? Temos uma dependência grande aqui. Tá? Egito tem uma participação importante, mas pequena das exportações brasileiras, assim como a União Europeia. Estados Unidos também aumentou em vendas de carne, em compras de carne bovina brasileira, mas não chega nem perto do que é a China para o mercado brasileiro. Tá? Aqui o ano passado, isso aqui é a média do ano, tá? De preço da carne bovina, dólar por tonelada. Temos aí quase 6.300 dólares por tonelada, mas o importante é esse gráfico aqui, gente. Ó, tivemos o pico dos preços da tonelada da carne bovina aqui para o Brasil em junho. Depois disso, os preços só fizeram cair. E aqui, gente, tem uma correlação que é muito interessante. Aqui vocês podem perceber que esse aqui é o preço pago pela China. Ele está sempre acima da curva dos demais importadores de carne bovina brasileira. Tá? Isso aqui é a média dos demais importadores. Como vocês podem notar, quando a China sobe o preço da tonelada da carne bovina no mercado internacional, os demais importadores também sobem. Quando a China começa a baixar preço, renegociar contrato, aquelas notícias que a gente já está acostumado a ver, os demais importadores também passam a reduzir preços de carne bovina no mercado internacional. Tá? É esse o peso da China na composição de mercado do Brasil. Tá? É por isso que os frigoríficos se disponibilizam a pagar 15, 20 reais a mais por arroba para animais que cumprem esses requisitos de exportação. Esses animais jovens, com até 30, 36 meses de idade, eles têm a preferência aí para quem exporta para a China. Tá? Essa é a realidade. E outra questão também que é muito interessante. O frigorífico exportador, ele tem um fôlego, ele tem uma capacidade financeira que frigoríficos que operam só no mercado doméstico não têm. Isso no médio e longo prazo remete àquelas questões de concentração de mercado. Tá? Temos aí um aumento fatores a se considerar em 2023. Temos um aumento da oferta doméstica de proteína animal. Como vocês puderam acompanhar lá no início da nossa apresentação, nós temos aí um avanço da oferta por conta das flutuações do ciclo pecuário, por conta dos investimentos que foram feitos. Basicamente, nós vamos conviver aí com uma maior disponibilidade de carne bovina. Tá? Uma valorização do câmbio nesse momento, que é muito prejudicial para quem exporta, então acaba afetando muito a conta das indústrias. Vocês precisam lembrar que ano passado, aquela arroba do boi gordo de 350, 360 reais, um dos motivos que fez dela possível foi que o câmbio naquela época era de 5,50, 5,60. O real estava muito mais desvalorizado do que ele está hoje. Tá? Temos aqui também que considerar essa queda dos preços médios da tonelada das proteínas de origem animal no mercado internacional. Isso é muito válido para carne de frango e para carne bovina. A carne suína apresentou uma ligeira recuperação no segundo semestre, nos preços internacionais. Tá? Conclusão, gente. O Brasil tende a manter a liderança global dos embarques de carne bovina e de carne de frango ao longo de todo o ano de 2023. Com esse aumento da disponibilidade interna, por mais que as exportações sejam boas, vai precisar de um mercado interno forte. Tá? Vamos precisar de um novo ponto de equilíbrio em relação ao mercado doméstico. Tá? Vai precisar gerar emprego, gerar renda, e isso vai além de uma política fiscal expansionista. Precisa realmente de um crescimento sustentável da atividade econômica para que o setor consiga encontrar esse novo ponto de equilíbrio. Tá?
Com esse aumento da disponibilidade interna, vai ter uma necessidade também de ajustes de oferta das proteínas concorrentes, principalmente da carne de frango. Tá? E a nutrição animal, que vai seguir muito cara no primeiro semestre, vai afetar as margens da avicultura e da suinocultura, e também vai afetar as decisões do confinador brasileiro. Tá? As decisões do confinador aqui no Brasil serão muito impactadas por essa estrutura de custos que ainda é pesada, ela ainda está inflacionada. Tá? Era isso que eu tinha aqui para mostrar aqui para vocês. E agora vamos para as perguntas e respostas. A Adriana quer comentar mais alguma coisa antes disso? Não, vamos para as perguntas, né? E depois eu falo para o pessoal aqui da novidade do nosso curso. Tem uma pergunta aqui do Marco. Ele diz assim, acho que estamos no cabo de guerra. De um lado, um ciclo positivo de abates, por outro lado, novas permissões para exportar, Indonésia, China, etc. Na sua opinião, quem ganhará o cabo de guerra? O preço do boi cairá mesmo? E quanto à carne na ponta? Mantendo a conjuntura atual, mantendo o cenário que nós temos hoje, o viés ainda é de queda. As notícias das habilitações, elas ainda estão no campo da especulação. Elas não se tornaram realidade ainda. Precisa efetivamente acontecer as inspeções, as habilitações, para aí sim, e lógico, a Indonésia, ela não é um grande mercado para o Brasil, tá? É muito importante nós mencionarmos isso. A Indonésia pode comprar aí 30, 40 mil toneladas de carne bovina ao ano. Se eu voltar aqui no gráfico dos principais importadores, vocês vão ver aqui que 30, 40 mil toneladas ao ano não é grande coisa. Tá? Não é um volume expressivo de compra, então não é um fator para desequilibrar o mercado. Agora, novas habilitações por parte da China, isso sim seria muito importante. Tá? Mas mantendo as condições que nós temos hoje, o viés é de queda dos preços. Tá? Precisa de um elemento novo para justificar uma recuperação dos preços da arroba do boi gordo. Precisaria de uma desvalorização cambial mais agressiva, um real trabalhando a 5,60, 5,70, uma alta contundente dos preços internacionais da carne bovina, como aconteceu no primeiro semestre de 2022. Tá? Sem esses dois fatores, por exemplo, nós não vamos ver preços mais altos do boi gordo. E a carne bovina deve ficar mais barata até mesmo no varejo. Tá? Diante desse cenário, diante desse ambiente, nós vamos ver uma carne bovina mais barata até mesmo nas redes varejistas. Esse preço mais baixo vai chegar no consumidor final. Ele demora um pouquinho mais para chegar, mas aos pouquinhos ele vai chegando. É pela característica do varejo mesmo, essa demora em repassar essa queda das cotações. No atacado, isso já é visto de uma maneira mais efetiva. Então, a gente já percebe quedas mais contundentes dos preços no atacado. Agora, no varejo, isso demora um pouquinho mais para acontecer. Legal. Temos aqui outra pergunta do Cláudio. Ele diz assim, com a projeção de aumento da disponibilidade interna de boi gordo, estamos em um momento de investir na recria? Excelente pergunta mesmo. Quando os preços da reposição estão em baixa, é um bom momento para fazer investimento. Você tem que pensar que os momentos ideais para você fazer investimentos, para você fazer investimento de qualquer tipo, é quando o mercado está em baixa. É aí que você vai colocar, vai fazer investimento, vai fazer as aplicações necessárias. E para quem está precisando se proteger efetivamente, quem precisa garantir o preço da venda dele, aí sim que entra aquele papel fundamental dessas ferramentas de proteção que estão disponíveis no mercado. Tá? Como eu já falei, hoje você fazer uso dessas ferramentas de proteção é fundamental para fazer uma boa gestão de risco e uma boa gestão de preço. Tá? Isso aí é essencial hoje em dia. E lógico, não estou falando só dos mecanismos que nós temos disponíveis hoje na B3, no mercado de opções. Temos aí NDFs, contratos a termo, temos cédula de produtor rural, CPR, então tem uma série de possibilidades para o pecuarista. O que não pode mesmo é deixar tudo ao sabor do mercado. Tá? Ficar ao sabor do mercado é a pior estratégia possível hoje, que pode gerar aí margens preocupantes realmente. Tá? Temos uma pergunta aqui do Joel.
Ele diz, deve ocorrer uma pressão maior nos preços de insumos de nutrição? Bom, eu não sou o analista de grãos aqui, responsável por essas perguntas, mas temos uma safra de soja gigantesca a entrar no mercado, tá? E uma safrinha de milho que também vai ser grande. O milho, primeiro semestre, o abastecimento é mais difícil, é mais complicado, tá? Em função de uma exportação que foi muito forte no segundo semestre e no começo desse ano. Então, o abastecimento do milho tende a se resolver só com a entrada da safrinha. Então, nós temos um semestre cheio de abastecimento que vai ser muito difícil, tá? Vai ser muito complicado. Primeiro semestre de 2023 é um primeiro semestre difícil em termos de abastecimento de milho, que vai se normalizar só com a entrada da safrinha brasileira, tá? Temos uma pergunta interessante aqui, que é sobre clima. E lembrando vocês que dentro da plataforma Safras, a gente tem um módulo lá de clima que dá para acompanhar também. É uma pergunta do Miguel, Fernando. Considerando a questão da seca na região sul e chuvas na região mais central, a questão da oferta no mercado, custo dos insumos, como isso pode refletir no mercado futuro? Legal, interessante a pergunta realmente. Eu preciso mencionar uma coisa aqui importante. Nós estamos no final de Laninha, tá? O Laninha tem por característica um ótimo volume de chuvas na região centro-norte. É por isso que eu mencionei para vocês que a capacidade de retenção está acontecendo agora. O pasto tem boa condição, tem boa qualidade nesse momento, tá? E a região sul, a pastagem está em pior qualidade, está deteriorada, está desgastada. No Rio Grande do Sul tem problemas com relação a pasto, a gente já acompanha isso no dia a dia de mercado. Mas, em abril, nós vamos ter uma mudança rápida de fenômeno climático. Nós saímos de Laninha e transitamos para El Niño. O El Niño, as expectativas se invertem. A gente vai para chuvas, para um clima mais seco na região centro-norte do Brasil e chuvas mais regulares, chuvas mais intensas na região sul. Tá? Então, vai ter uma inversão de clima. O que vai acontecer? Por que eu falei, dei aquele recado de travar preços para o contrato maio? Usar as ferramentas para travamento de preço em maio, porque basicamente maio é aquele período em que as pastagens vão ter menos qualidade, o pecuarista vai ter menos capacidade de retenção e o preço tende a cair. É o auge da safra do boi gordo. Então nós tivemos boas oportunidades essa semana para travamento de preço. Tá? Isso é importante, nós termos essa percepção, ter essa noção que hoje, nesse momento, travar preço é algo muito importante, não operar a descoberto ao sabor do mercado, porque aí sim esse investimento que foi feito, esse investimento foi colocado dentro da atividade pode realmente ir pelo ralo. Legal. Estão chegando bastante perguntas aqui, mas a gente vai responder por e-mail, senão a gente vai se estender muito aqui. E eu tenho um recado para dar aos participantes. Nosso próximo curso, Estratégias de Comercialização e Tendências Gerais do Mercado de Boi Gordo, com o Fernando. A nossa próxima turma vai ser dia 16 e 17 de fevereiro. E a gente tem aqui um cupom exclusivo de desconto, 20% de desconto para quem quiser participar e se especializar muito mais no mercado. Esse cupom é o Evento Boi 20. Então, você usando lá no site de Safras, você consegue esse 20% de desconto. É uma porcentagem que a gente tem exclusiva aqui, para quem participa da live. E fica a dica aí para vocês não deixarem de usar. Gente, esse curso ele é feito para quem quer tomar as decisões mais assertivas possíveis dentro do mercado do boi, tá? Aqui eu ensino as ferramentas de comercialização, conjuntura, falo sobre a sazonalidade do mercado do boi, falamos muito sobre rede, travamento. Isso é muito importante hoje. Vocês vão ter uma visão bem legal do mercado depois de acompanharem esse curso, vão conseguir aí tomar decisões com maior assertividade. Aqui no Safras e Mercado, o objetivo é exatamente esse, tá? Que o pecuarista tome as decisões mais assertivas possíveis para que consiga a melhor rentabilidade possível para o negócio. Tá? Que as decisões sejam tomadas de acordo com aquilo que está acontecendo ali
e que a gente consiga adequar as estratégias de acordo com cada necessidade de cada propriedade, né? Cada propriedade é diferente da outra, tem estruturas de custos diferentes, necessidades de negociação diferentes. Então, a gente adequa aí essas estratégias de acordo com as necessidades de vocês, tá? É isso que é o mais importante nós frisarmos aqui. Legal, estamos chegando aí ao final. O pessoal tem elogiado bastante aqui no chat, viu, Fernando? Parabéns. Obrigado, E gente. as demais perguntas serão respondidas por e-mail. O pessoal não precisa se preocupar, que a gente vai mandar as respostas aí pelo Fernando por e-mail, tá? Quem quiser o certificado, tem muita gente perguntando, pode mandar o seu nome para o e-mail marketing@cma.com.br, solicitando, e a gente pode fazer esse envio aí do certificado para vocês em seguida, e vocês podem até compartilhar nas redes sociais, isso é legal também. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de vocês aqui hoje. Foi um evento muito interessante para a gente ficar alinhado do que vem pela frente pelo mercado, tá? Então, e eu conto com a presença de vocês aqui. Usem a plataforma do Safras, sigam os nossos cursos. Temos outros cursos também para quem quer se aprofundar em rede. Tem o curso do Gil Barabá, que tem curso de comercialização de grãos com o Paulo Molinari. Então, temos várias aí alternativas para você se manter realmente o mais ligado possível dentro do mercado. Hoje a dinâmica de mercado ela é muito agressiva e você realmente precisa estar a par do que está acontecendo no dia a dia. Legal. Vamos encerrando por aqui, gente. Pessoal, a gente agradece a participação de todos e até a próxima.